É isso aí, meus alunos. Outra vez aqui, professor Silvio Santos, mais uma aula de biologia. Terceiro ano, todo mundo esperto, de olho no Enem. Se liga, hein? Tem coisa aqui que você diz assim, isso aí é besteira. Aí lá no Enem cai a besteira e você não sabe da besteira porque você não prestou atenção na besteira. Né? Aí você vai colocar um monte de besteira lá na prova porque você não sabe, né, a besteira certa que é para colocar lá. Então isso pode acontecer. Então se liga, parece difícil, parece que é complicado, mas é só você prestar atenção, se dedicar um pouco e você vai ter um resultado bacana, eu tenho certeza. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito interessante, né? Nessa aula, na verdade. Nós vamos falar numa questão muito interessante, nós vamos falar de mutações, né? Quando eu falo de mutação para você, o que vem à sua cabeça com relação aos efeitos da mutação, enfim? Porque soa como algo positivo ou soa como algo negativo? Conta aqui para mim, chega mais aí. Tem como a gente chegar mais um pouquinho mais perto aqui, né? Se você souber exatamente, você vai me falar aqui. Mutação. A que você remete mutação genética na sua cabeça? Algo ruim, algo bom? Eu tenho quase certeza que você vai dizer que é algo ruim. Porque o câncer... não, realmente, o câncer ele é algo que pode matar. Né? Alguns têm curas, outros não têm, alguns são benignos, outros são malignos. Né? É muito... síndrome de Down. Também, realmente, causa uma limitação na pessoa, né? Nós podemos conviver aí com síndrome de Down, mas nós sabemos que é uma pessoa que tem limitações cognitivas, não é? Mas são pessoas adoráveis, não é verdade? Mas tem a síndrome de Kennedy, tem a síndrome de Turner, tem a síndrome de Klinefelter, tem a síndrome de Plateau, tem a síndrome, enfim, tem uma série de síndromes aí que são resultados, muitas vezes, de alguma alteração genética, não é verdade? Beleza, então eu tenho certeza que você, na maioria das vezes, associa mutação genética a algo muito ruim. E isso é algo um tanto errado. Sabe por quê? Porque se não... O que são mutações? Vamos lá pelo ponto. O que são mutações? Mutações são ligações erradas que ocorrem no nosso DNA. Ok? Lembra? Vou buscar a paródia de novo. Embora não precise de paródia para você lembrar disso. Isso é muito básico. Tá? Lembra das ligações dos nucleotídeos, bases nitrogenadas, aquela situação toda? Onde a adenina se liga com a timina. Né? Lembra lá das bases nitrogenadas púricas ou purinas? Adenina e guanina são purinas. E as pirimídicas são timina, citosina e a uracila. Lembra disso? Então, nós sabemos que toda adenina se liga com a timina. Legal? E sabemos que toda citosina se liga com a guanina. Ou vice-versa. Beleza? Legal. Mas, por algum motivo, por um acidente do destino, né, pode acontecer de uma guanina, por exemplo, se ligar com uma timina. Isso é um problema? Pode ser. Pode ser um problema grave? Pode ser. Uma mutaçãozinha pontualzinha pode gerar algum tipo de problema? Pode. Pode ser grave? Pode. Mas quanto mais mutações dentro de um gene ocorrem, mais severa vai ser a expressão desse erro. Entendeu? Esse erro pode ser estrutural, né? Esse erro pode ser simplesmente funcional, pode causar uma consequência funcional do organismo. Né? Tem mutações, por exemplo, a heterocromia. É uma mutação no qual um indivíduo ele tem um olho azul e o outro verde. Né? Eu chamo isso de mutação. Primeiramente, eu acho uma ostentação, né, pessoal? A pessoa tem um olho verde e o outro azul, aí já é egoísmo. Né? É demais para um ser humano só. Mas, brincadeiras à parte, a heterocromia é uma mutação que ocorre num determinado gene,
né? Onde ocorrem algumas ligações erradas, esse gene se expressa de forma equivocada e esse indivíduo nasce com o olho de uma cor e o outro de outra cor, entendeu? É uma mutação negativa? Não. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nem toda mutação é negativa. Nem toda mutação causa doença. Você já parou para pensar que quem foram os primeiros seres vivos do nosso planeta, até onde nós sabemos, foram os seres procariontes, né? As bactérias, os seres mais primitivos da nossa Terra, né? Eu já falei isso em outras aulas. Vocês já pararam para pensar se não fosse as mutações, o que ia ter no planeta hoje? Só bactéria. Se elas não sofressem mudanças, como que iria haver evolução? Como que iria haver variabilidade genética se a genética não sofresse mutação desde o início? Então, mutação, geneticamente falando, faz parte de um processo evolutivo, pessoal, acima de tudo, né? O processo evolutivo, ele depende da mutação. Como é que uma espécie vai desenvolver uma habilidade, como é que uma espécie vai passar uma habilidade para frente, se ela não tiver aquilo incorporado no seu DNA, se ela não passar por processos de mudança? Mas aí, no que diz respeito à evolução, isso aí nós estamos falando de milhões de anos para acontecer uma mudança, uma introdução de uma característica numa espécie. Milhares de anos no mínimo, tá bom? Não é algo que daqui a 5 anos já vai estar dessa forma. Essa mudança vai se consolidar. Mas, enfim, a mutação ela acaba sendo necessária para toda a evolução humana ou toda a evolução de seres vivos até hoje. Entendeu? Então, o que a gente vai falar hoje não tenha como algo ruim, e sim como algo que pode ser ruim em alguns casos, mas como algo necessário para a existência da humanidade. Beleza? Vamos lá, então. Joga na tela depois dessa introdução gigante. Foi 10 minutos só da introdução. Mutação, né? Temos aqui a mutação. Nós vamos falar sobre características, né? Introdução, eu já acabei falando. E tipos de mutação, tá? Lembrando que mutação são o quê? Mudanças, assim, de uma forma bem assim, simples, tá? Na estrutura de quem? Do DNA, beleza? Ou nas ligações do DNA. Isso aqui é um conceito assim muito intuitivo aqui que eu estou dando para vocês, tá, pessoal? Não é nada, eu estou lendo num livro e falando. São mudanças que ocorrem na estrutura do DNA, que podem gerar resultados diferentes. As habilidades são as mesmas de sempre, né? Desse módulo, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética, né? E as questões éticas envolvidas, compreender a herança genética ligada, restrita, influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a heranças. Então, introdução. Aí tem essa animaçãozinha, né, essa figura, ele analisando ali o que seria didaticamente um DNA. Então, as mutações cromossômicas estruturais provocam alteração na estrutura dos cromossomos, podendo ocasionar a perda de genes, a leitura duplicada ou erros na leitura de um ou mais genes. Podem acontecer por delação, né? Delação é de depoimento. Pode acontecer por deleção, que é o quê? O sumiço. Apagou. Simplesmente o fulano não veio com aquele gene. É uma deleção. Duplicação, né? Translocação, ou um pedaço do gene e parar em outro gene, tá bom? Ou inversão de parte dos cromossomos, tá? Então, geralmente,
geralmente, mutações estruturais, né, elas são um pouco mais severas no que diz respeito a fenótipos. Elas apresentam um resultado mais perceptível, tá? Na estrutura humana, digamos assim, na estrutura do organismo, tá bom? Uma coisa, pessoal, olha aqui para mim. Uma coisa, pode até me deixar na tela aqui. Uma coisa é você pegar um balde, né? Você pedir um balde emprestado aí do seu vizinho. Uma coisa é você devolver esse balde com o gancho dele, né? Quebrado. Aí você vai lá e faz um outro buraco e o gancho segura de novo o balde. Vocês estão entendendo, né? Aquela alcinha que a gente segura o balde. Aí, poxa, quebrou ali onde prende essa alça. Aí você vai lá e faz um outro buraco. Beleza? Né? Aí você devolve. Poxa, vizinho, eu quebrei o teu balde, mas eu dei uma ajeitada aí. Beleza. O balde vai continuar funcionando? Vai, com algumas limitações, porque ele não tem mais o mesmo encaixe, né? Agora, outra coisa, você mexeu na estrutura do balde? Não, o balde ele continua a mesma coisa. Você só realocou uma função do gancho, né? A presilha quebrou, você fez outro buraco. Isso vai, de uma certa forma, esse balde não vai aguentar o mesmo peso, ele vai ter mais facilidade para se quebrar, mas ele vai continuar funcionando, beleza? Agora, isso é mutação gênica, por exemplo, foi um gene que deu errado. Agora, mutações que a gente chama o quê? Alterações na estrutura, né? Mutações estruturais, é você pegar, por exemplo, o balde veio com a alça, e você quebrou a alça e você devolve o balde sem a alça. Então você alterou a estrutura do balde. Poxa, você pegou um balde bom e está devolvendo um balde literalmente quebrado. Ou seja, sem a alça dele. Ele vai servir ainda? Vai. Mas é perceptível que aquela estrutura que ele tinha e agora não tem mais, ela simplesmente, ela de fato vai fazer falta. Porque a gente não carrega o balde com a mesma facilidade, entendeu? Então, a mutação estrutural, né, ela vai agir na estrutura do cromossomo, ou seja, ela vai tirar um pedaço do cromossomo. Então, isso é mais sério. Ou vai aparecer mais mutações também, no sentido de aparecer mais cromossomos, por exemplo, como é o caso da trissomia do 21, né, que é a síndrome de Down. É um cromossomo a mais que aparece no cariótipo do indivíduo, lá no par de número 21. Lembra que nós temos 23 cromossomos? Aliás, 46 cromossomos e 23 pares. Então, lá no cromossomo 21, em vez de ter só um par, aparece mais um cromossomozinho ali. Entendeu? Isso é estrutural, isso está influenciando na quantidade, está influenciando na estrutura do cromossomo, né, do cariótipo. Tá bom? Então, só para você entender um pouco do peso. Se uma mutação for pontual, ela causa um efeito pequeno. Se ela for muito grande, ela vai causar um efeito maior, com certeza. Tá bom? Então, volta lá para o nosso slide. Então, essas mutações, alterações na estrutura do cromossomo, né, elas podem ocasionar perda de genes, no caso, deleção, enfim, isso que eu falei aqui, né? Deficiência ou deleção, ó, é quando ocorre a perda de um pedaço do cromossomo, com consequente perda de genes. Então você consegue perceber, né, que nós tínhamos um gene aqui, um cromossomo, aliás, com uma determinada postura, uma determinada estrutura, e aqui você percebe que ele não tem o A, né? Esse A foi perdido. Então, dependendo do gene que estava nessa região, né, vamos supor que seja um gene da visão. Essa pessoa pode nascer cega, porque ela simplesmente veio sem um gene, tá bom? Então, é uma mutação por deleção. O gene foi apagado, ele não foi mal ligado. A adenina se ligou com a timina. Aliás, a adenina se ligou com a citosina. Isso é errado. Não. Ele nem veio, o gene, tá bom? Duplicação, né? Então, nós temos aqui a duplicação quando ocorre a presença de um pedaço duplicado
do cromossomo, né? Acarretando uma dupla leitura de genes. Ó. Aqui tem EFG, aqui tem ABCD. Ó. Tem 2 vezes o D, por exemplo. Tá? Então, duplicação. Né? Então, isso também... Ah, mas o meu gene veio com gene a mais. Mas isso não significa que isso está melhor. Significa que tem alguma coisa errada. Tá bom? Translocação, quando ocorre a troca de pedaços entre cromossomos, né, não homólogos, provocando erros de leitura. O que são cromossomos homólogos? São aqueles que estão um do lado do outro. Tá bom? Então, o que vai acontecer quando, por exemplo, pedaços desse daqui, ó, vão aparecer no outro. Esse aqui, ó, é um QR, apareceu aqui, onde era para ter um FG. Aqui, ó. Tá bom? Tá vendo? Então, translocação é um pedaço de um gene, de um cromossomo, aliás, vai lá para outro cromossomo que não é homólogo a ele, causando mais estranheza ainda. Inversão, tá? É quando ocorre a quebra de um pedaço do cromossomo que se solda invertido, provocando erros de leituras dos genes. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem, ó, ABC, ABD, onde era para ser ABC, ele veio ABD. Né? Então, era para ser CD aqui, ó. Era para ser trocado, ABCD, e veio ABDC, entendeu? Então, são inversões, tá? Isso tudo vai acontecer o quê, pessoal? Vai gerar o quê? Vai gerar resultados diferentes nesse organismo, tá? Mutações gênicas. As mutações gênicas são responsáveis, lembra, aquelas lá são alterações cromossômicas, ou seja, a alteração ocorre na estrutura, aquilo que eu falei. Por exemplo, o cromossomo ele perde um pedaço dele, é visível. Quando você olhar no cariótipo, por exemplo, desse indivíduo, você vai perceber que ele perdeu um pedaço, por exemplo. Isso é uma deleção. O cromossomo, fisicamente, ele está alterado. Né? Isso acontece com a questão lá das inversões, as translocações, alteram a estrutura do cromossomo. A mutação gênica, elas são responsáveis por alterações nos genes e, consequentemente, nas proteínas. Tá? Lembra que, pode me deixar aqui na tela, por favor. Lembra que o RNA mensageiro, ele pega o RNA mensageiro ele pega uma determinada porção do DNA, o DNA se abre, aí, exatamente naquela região onde tem o código genético responsável pela proteína que o DNA quer, é ali que o RNA vai pegar o código. Ele vai pegar o código proteico daquele gene e vai providenciar essa proteína, tá bom? Legal. Mas, o que acontece? A proteína, ela está sendo pedida pelo DNA para alguma função vital ali nesse organismo. Legal. Até aí tudo bem. Só que você concorda comigo que se esse gene tiver com uma mutação, olha que interessante, se ele tiver com uma mutação, ele vai gerar uma proteína defeituosa. O gene que gerou o RNA, presta atenção, o gene que gera o RNA, ele vai passar uma informação errada para o RNA ele não quer saber, ele simplesmente pega a mensagem e vai providenciar a proteína. Então aquela proteína vai sair com algum tipo de defeito e pode não funcionar da forma que teria que funcionar, entendeu? Então isso são mutações gênicas. Mutação cromossômica, ou seja, alterações cromossômicas, elas alteram a estrutura do cromossomo, causando lá seus devidos efeitos. A mutação gênica, não. Os cromossomos estão lá inteiros, normais. O que vai acontecer é algum tipo de defeito no funcionamento dos genes. Geralmente, essas mutações gênicas, que é no gene, ela vai causar algum defeito fisiológico nesse organismo. Né? Intolerância à lactose, por exemplo. Você vê
a intolerância à lactose em alguém? Não. Por quê? Porque não é algo que está exposto para ninguém ver. É uma questão de funcionamento, de fisiologia. Alguma coisa aconteceu, algum tipo de erro genético aconteceu que a pessoa não produz a enzima que digere a lactose. Né? Então ela não pode ingerir lactose porque essa lactose não vai conseguir ser digerida pelo organismo. Entendeu? Então são coisas que afetam o funcionamento e não a estrutura. Já, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, você percebe que ela tem algum tipo de malformação genética, porque é estrutural. Você entendeu? Quando é funcional, digamos assim, que é a mutação gênica, não, ela vai alterar o funcionamento. Beleza? Então aqui, ó, no meu lado aqui, eu tenho um DNA. E essas ligaçõezinhas aqui, olha que interessante. Esse T, ele vai, por exemplo, se ligar com G. Poxa, o T se liga com G? Não, o T se liga com A. Sempre que a guanina tá lá, é a citosina que vai ligar. Lembra? Citosina, sempre que a guanina tá lá, é a citosina que vai ligar. Então, se aqui em cima ó, tem uma guanina, embaixo aqui, ó, era para ter uma citosina e não uma timina. Então, isso é uma mutação. Tá bom? Vamos lá. Mutação gênica, voltando para a tela. Então, essas alterações nos genes, consequentemente nas proteínas, vão determinando muitas vezes a formação de novas proteínas ou alterando a ação de enzimas importantes no metabolismo. Tá? Se o gene foi feito de forma errada, ele vai funcionar de forma errada. Ele não vai fazer o que ele deveria fazer. Tá? Quando, aliás, alteram... Deixa eu ver... Tá. Mutações gênicas alteram uma ou mais bases do DNA, o que afetará o quê? A leitura durante a replicação ou durante a transcrição. Podem ser transmitidas hereditariamente quando ocorrem nas células germinativas. Olha que interessante. Quando ocorre em células somáticas, tá? Essas mutações podem provocar a formação de tumores. Aí é onde entra, sim, a questão da mutação ligada a coisas ruins, que eu falei para você, com relação ao câncer. Né? Essas células, essas mutações podem gerar distúrbios celulares e fazer com que aquele tecido, por exemplo, aumente de tamanho descontroladamente, né? Quando isso ocorre em células somáticas, ou seja, células que não são as germinativas. Germinativas são as células reprodutoras, tá? Espermatozoide e óvulo. Quando elas acontecem em células germinativas, se ela está no meu espermatozoide, se essa mutação está no meu espermatozoide, né, ou no óvulo da minha esposa, vocês concordam, se o meu espermatozoide ele vai ser usado para gerar um filho meu, se ele tiver uma mutação, se o meu espermatozoide tiver uma mutação, automaticamente meu filho vai herdar essa mutação e vai crescer com esse possível defeito genético que venha a ser expressado. Entendeu? Tipo de mutação. Vamos lá. Substituição de base única. Transversão é quando uma purina é trocada por uma pirimidina ou uma pirimidina é trocada por uma purina. Tanto faz. Lembra quais são as purinas? Lembra do água? Que eu falei água lembra pureza, purina. Né? Adenina e guanina. Tá? Poxa, eu escrevi aqui, tinha tudo aqui, né? Então, guanina, ó, são as purinas. Água, ó. Água, né? São as purinas. E timinas são, ou aliás, e as pirimidinas são timina, citosina e uracila. Lembrando que a uracila só existe aonde? No RNA. Beleza? Então, quando uma guanina
por exemplo, a guanina, ela se liga com quem? Com a citosina, né? Que é uma pirimidina, beleza? Mas, o que vai acontecer? Ela, ao invés de se ligar, por exemplo, com a citosina, por exemplo, ela vai se ligar com a uracila. Então, a guanina, ela se ligou com uma pirimidina errada, entendeu? Então, ou vice-versa. Então, isso vai causar, como é que eu vou dizer, defeitos gênicos, né? Então, por transversão, purinas se ligam com pirimidinas erradas e pirimidinas com purinas, enfim, tá? Então, substituição, outro tipo, ocorre a troca de um ou mais pares de bases, tá bom? Então, ó, se eu tenho esse filamento normal de DNA, né, eu vou gerar um determinado RNA. Beleza, presta atenção nisso aqui. Agora, tu lembra que eu falei para vocês que toda vez que o RNA mensageiro leva uma informação, eu estou apagando aqui para fazer de novo, tá, pessoal? Ele lê de 3 em 3, lembra? Que são os códons. Cada três bases nitrogenadas que passam no RNA ribossômico é codificada um determinado aminoácido. Só que existe uma regra para esses aminoácidos. O A, o G, ele vai gerar um determinado aminoácido. O G vai gerar um outro. O CAC vai gerar um outro. O CUG vai gerar um outro. Legal. Se uma letrinha dessa estiver trocada, já não vai gerar o mesmo aminoácido. Você está entendendo? Então, aquela proteína vai acabar sendo alterada. Então, ó, nessa sequência aqui, ele gerou uma metionina, valina, histidina, leucina, enfim, um monte de aminoácidos, tá bom? Agora, quando acontecem alterações, né, o que vai acontecer? Bem aqui, ó, o C, né, era para se ligar com o G. No caso aqui, ele está tendo uma... Não, nesse caso aqui não, calma aí. Deixa eu ver onde é que está a alteração aqui. A proteína vai ser alterada no GAC. Aqui. Enfim, eu não estou conseguindo aqui achar nesse exemplo aqui a alteração. Mas o que acontece? Opa, está na borracha aqui. O que vai acontecer? Essa proteína, ela vai sair alterada, tá bom? Quando ela sai, se o defeito, né, acontecer aqui no processo de transcrição, tá bom? Automaticamente, o RNA vai providenciar o quê? A proteína que foi passada para ele. Ele não quer saber se está errado ou se não está. Ele simplesmente vai pôr em prática aquele plano. E vai causar, então, uma proteína alterada. Então, uma base nitrogenada, né, ela vai acabar sendo trocada ou substituída, né, e isso vai gerar um defeito nessa proteína. Tá bom? C com G, C com G, C com G, C com G, C, T com A, G com C. Enfim, tá? Esse exemplo pode ser até que ele esteja errado, mas o importante é que vocês entendam que se der uma proteína alterada aqui, né, qualquer substituição em um desses nucleotídeos pode gerar uma proteína com aminoácidos totalmente alterados, né? Substituição ou pontual, também tem essa, né? Quando uma adenina ou guanina, ela é trocada por uma timina ou citosina, tá bom? Isso automaticamente vai gerar, sim,
uma proteína, né? Vamos botar assim, porque a finalidade da formação do RNA é a produção de proteína lá no final de tudo. Então, caso ele esteja errado, essa proteína vai sair errada, ok? Adição. Acontece quando uma ou mais bases são adicionadas, né, ao DNA, modificando a ordem da leitura da molécula durante a replicação ou transcrição. Então, nós temos aqui o nucleotídeo A, né, que ele foi adicionado. Ele foi colocado, quando eu digo colocado, pela natureza, né? Isso aqui acontece ao acaso, pessoal. Isso aqui não é alguém que vai lá, ó, vamos trocar isso aqui, não. Tá? A partir do momento em que esse A ele é adicionado, tá? O que vai acontecer? Ele vai alterar todo o processo de leitura dessa molécula, desse gene, entendeu? E isso vai fazer com que o resultado, né, a proteína, saia com os defeitos. E essa proteína pode não funcionar normalmente. Aí você pergunta assim, professor, mas tudo isso aí que o senhor está falando, o senhor está dizendo que no final pode gerar uma proteína com defeito. Mas é justamente isso. As mutações, independente de quais sejam essas mutações, se é adição, por substituição, por translocação, enfim, sempre vai acabar alterando estruturalmente, no caso das alterações cromossômicas, no caso das mutações gênicas, funcionalmente, né, pode alterar. Deleção acontece quando uma ou mais bases, né, são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação ou transcrição. Entendeu? Então, aqui a gente percebe que foi retirada. Ela não codificou essa informação. Então, isso gera aí uma falta aliás, aqui é borracha. Vai gerar aqui uma falta de código. São 3 elementos aqui que estão faltando. Né? Então, com certeza, isso pode dar uma falta bem significativa. Consequências na síntese proteica da mutação silenciosa. A substituição de um determinado nucleotídeo do DNA não provoca alterações nos aminoácidos sintetizados. Ou seja, isso acontece, né, quando um único aminoácido, dependendo de qual for um único nucleotídeo é trocado, e dependendo de qual for esse aminoácido que ele daria origem, pode ser que o corpo nem sinta isso e não altere em nada. Ou seja, é uma mutação silenciosa. Ela aconteceu, mas não influenciou tanto. Uma doença, pessoal, que ela é diretamente ligada a um tipo de mutação, olha aqui para mim, ela é diretamente ligada a uma mutação, é a anemia falciforme. A anemia falciforme é um tipo de anemia que atinge a estrutura das células do sangue. Nós temos as hemácias, não é verdade? Você conhece, as hemácias são as células vermelhas do sangue. Legal. Nossas hemácias são redondinhas. Mas um defeito numa cadeia beta, né, da formação da proteína que formam as hemácias, faz com que ela perca o formato redondinho. A hemácia, então, não vai ser mais redonda, ela vai ser em formato de meia-lua ou de foice. Por isso falciforme, né, vem daí. E isso faz com que essas hemácias não funcionem da forma que ela deveria funcionar. E isso vai comprometer o transporte de oxigênio dentro do seu organismo.
entendeu? Isso o que acontece? É um ou dois aminoácidos que são trocados. Eles são trocados e automaticamente a proteína vai sair defeituosa. Em vez dela sair redondinha, né, no formato redondinho lá, ela vai sair de uma forma de foice, que diz, entendeu? Então, isso é um tipo de mutação. Nesse caso, claro que não é silenciosa, tá? Mas é que eu lembrei agora e achei legal expressar para você a questão da anemia falciforme, que ela é resultado de uma mutação, né? E eu uso sempre como exemplo em aulas quando a gente fala de mutação, tá bom? Vamos lá, volta para a tela. Então nós temos uma tabelinha. Lembra daquela tabela? Eu falei isso lá na aula que a gente fala lá de síntese proteica, né? Cada 3 pares de base vão codificar um determinado aminoácido, né? Toda vez que passar 3U, fica esquisito eu falar 3Us, né? No plural, mas é isso, 3Us, né? Lá no RNA ribossômico vai formar fenilalanina. Então, toda vez que passar UC, vai também formar a mesma fenilalanina. Então, vamos supor que aconteça uma mutação em que esse C aqui ele é trocado por um U. Vai ser uma mutação silenciosa, né? Por quê? Porque se esse C aqui, tá aqui, se esse C, eu vou botar só pontinho, tá? Para vocês verem bem. Se esse C ele for trocado por um U, vai continuar sendo fenilalanina, porque 3 U's aqui também dá fenilalanina. Então, cada códon desses, isso aqui são códons, tá? Cada 3 letrinhas dessas, lembra que a cada 3 letras que passam no RNA ribossômico é gerada um aminoácido. Então, aqui é essa tabelinha, ó. Caso aconteça de um aminoácido ser trocado por outro que não tem nada a ver com a sequência dessa trinca, isso pode causar uma alteração perceptível nesse organismo. Então, a troca nucleotídica provoca uma alteração no aminoácido sintetizado, que é substituído por outro na proteína. Então, imaginem vários tijolos, ou seja, uma proteína ela é como se fosse uma corrente, e os elos dessa corrente são os aminoácidos. Cada aminoácido ele é codificado por 3 pares de bases daqueles que a gente acabou de ver naquela tabela. Caso um aminoácido desse saia errado, pode mudar a estrutura da proteína, fazendo com que ela funcione de uma forma diferente. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é no DNA. O A se liga com T, né? Só que quando ele vai se ligar com o RNA, o A se liga com o U, né? Então, nesse caso, GUU vai gerar o quê? Uma valina, tá bom? Caso isso seja alterado, ou seja, essa ligação seja feita de errado, né? Digamos assim, isso vai gerar um outro aminoácido, tá? Então, você vai notar aí que a pessoa, digamos, esse organismo pode não funcionar da mesma forma, tá? A alteração de um nucleotídeo promove o surgimento precoce de um códon de terminação, né? Existem regiões no DNA que são regiões terminais. São típicas de regiões terminais de um determinado gene. E, às vezes, algumas alterações de algum nucleotídeo pode fazer com que aquela região pareça uma região terminal. E isso vai fazer com que até mesmo a transcrição seja alterada. Beleza? Então, isso aqui só alguns exemplos para você visualizar, né, as mutações pontuais. Então, é isso, pessoal. Falamos aí sobre mutações. É um assunto muito tranquilo da gente estudar, não tem mistério nenhum. Agora, é claro, tem os seus tipos e suas determinadas complexidades ali, tá bom? Mas, por hora, é isso que a gente tinha para falar. Beleza? Vamos lá para a nossa revisão.